Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, hoje nós pensaremos sobre o Salmo de número 41 e eu quero ler os versos 12 e 13. Quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade e me colocas diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Este salmo, como em muitos outros salmos e passagens do Antigo Testamento, existem aspectos do salmo que dizem respeito ao salmista, aqueles que estão no contexto de vida dele, mas existem momentos em que a visão do salmista vai muito além da vida, do período de vida dele. E assim nós pensamos em salmos messiânicos, salmos que têm um elemento profético que aponta para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Spurgeon, no seu comentário Tesouros de Davi, e acerca do Salmo 41, ele relembra muito bem o fato deste salmo ser uma inspiração, uma iluminação da parte do Santo Espírito para Davi, e Davi então registra neste salmo algo que diz respeito a ele, sim, mas que vai além dele e encontrará a confirmação no ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 9 do Salmo 41 diz: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava e que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. É impossível ler este verso e não pensar no quê? Na traição de Judas Iscariotes, na traição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isto também deve fazer com que nós pensemos acerca das nossas próprias atitudes, que vez ou outra traem o nosso Senhor e Salvador e a confiança que Ele atribui a cada um de nós. Então, o Salmo 41, ele é um ensino que diz respeito à vida de Davi, mas que transcende a vida de Davi e encontrará eco na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Salmo, ele é de novo fascinante, não é? Como que a palavra de Deus é maravilhosa, porque nos detalhes você alimenta a alma e encanta a imaginação. Por exemplo, o que você, tendo consciência da sua integridade essa que foi atribuída da parte de Deus à sua vida, tendo consciência da sua obediência, da prática do bem, o que você pediria a Deus em oração, supondo ao final deste dia, tendo consciência do que você fez essa semana, ainda que em isolamento, pouco restritos, talvez você tenha feito bem para alguém e continua fazendo coisas boas. O que você, ao final do dia, consciente das suas ações boas, pediria para Deus? Eu fico estarrecido, eu fico impressionado com esse salmo. E por isso que eu digo que a Bíblia encanta a alma, né? Porque o salmista, afirmando a sua integridade, a sua bondade, ele faz uma afirmação que, para mim, ela é maravilhosa, ela é intrigante, ela desafia o entendimento. Eu quero ler os 3 primeiros versos para você. Bem-aventurado é aquele que considera o pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. A primeira coisa que você tem que notar aqui é que haverá um dia ruim, um dia mau para aqueles que fazem o bem. Isso é uma coisa que já fica clara e evidente logo no início. Verso 2: o Senhor guardará e o conservará em vida, será abençoado na terra. Tu, Senhor, não o entregarás à vontade dos seus inimigos. Tudo bem até aí? Mesmo um homem fiel, uma mulher fiel, tem inimigos, adversidades. Mas olha só o verso 3. E eu volto à pergunta: se você, ao final deste dia, consciente da sua bondade, tivesse que fazer uma oração e pedir alguma coisa para Deus, o que você pediria? Olha só
o que o Salmo afirma no verso 3. Em conversa com o Senhor, isto aqui é a oração. E ele diz o seguinte, verso 3 do Salmo 41. O Senhor te sustentará no leito da enfermidade, tu lhe amaciarás a cama na sua doença. Não. Quem poderia imaginar que uma pessoa tão cheia de convicção e fé e relacionamento íntimo com Deus seria capaz de fazer uma afirmação dessa? Ele amaciará a minha cama no dia em que eu ficar doente. Senhoras e senhores, isso não é linguagem que nós ouvimos hoje em dia. Nós não falamos assim, nós não pensamos nestes termos, nós não oramos nesses termos, nós não refletimos nesses termos. As nossas conversas, eu posso dizer com respeito que nossas conversas elas fogem disso aqui. Esse verso 3 do Salmo 41, ele é no mínimo intrigante. O Senhor sustentará no leito da enfermidade. Sustentará quem? Sustentará aquele que alimentou e sustentou o pobre. Sustentará no leito de enfermidade aquele que fielmente viveu com Deus, enfrentando inimigos e adversidades. Para esta pessoa haverá um dia de enfermidade e o Senhor cuidará dessa pessoa. Que convicção é esta? Ele o sustentará no leito da enfermidade, tu lhe amaciarás a cama na sua doença. Eu preciso parar aqui, não tem como seguir adiante. Isso aqui é demais, é ferro no sangue, é dinamite, é poder para a alma encarar a vida desta forma. Eu não quero dizer que e nem quero pretender nem de perto que tenha me tornado mestre de um verso como este, mas no sentido de vivê-lo em todo o seu potencial, mas os irmãos e amigos vão concordar comigo que não é algo fácil de se dizer, não é algo fácil de se praticar pela fé. O dia que eu ficar enfermo, Ele me sustentará. O dia que eu estiver doente na cama, Ele amaciará para mim o processo todo. Isto é fé, que remove montanhas. Eu, como disse, longe de mim dizer que domino na prática o princípio deste verso, mas eu olho com grande confiança para o Senhor Deus, que um dia alimentou Davi desta convicção e pode alimentar e nutrir qualquer outro pecador da mesma convicção. Já imaginou que maravilhoso seria se todos nós, em uníssono, como um grande coral, disséssemos num dia como hoje, o Senhor Jesus Cristo não teve casa, não teve endereço. As raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Para ele nada foi fácil. Para ele nunca houve este sustentar no leito da enfermidade. Quando ele foi amaldiçoado pelos nossos pecados, não houve maciez para ele na cruz do Calvário. Quando ele foi sepultado, não houve maciez para ele na cama, no leito de morte. Mas para os demais que ele veio resgatar, sim, haverá. E ele passa por este processo, a fim de que as promessas de Deus se tornassem verdadeiras e se tornem verdadeiras para nós. O Salmo 41, do verso 1 ao 3, fala sobre quando o Senhor me visitar em minha fraqueza, quando Ele chegar em minha fraqueza. Do verso 4 ao verso 9, quando a falsidade vier. E em terceiro, dos versos 10 ao verso 13, quando a fidelidade me alcançar. E aqui eu quero deixar você com estes 3 verbos. Em tempos de isolamento e de restrição de movimento, quando o Senhor Deus chegar. Quando o inimigo, quando a falsidade, quando as adversidades vierem. Naquele contexto, Ele também me alcançará. E eu quero
pensar com vocês sobre esta visitação maravilhosa. Hoje, um pouco mais restritos, como disse, nós não temos condições de sair, de ir e vir e visitar as pessoas como há algumas semanas atrás fazíamos. Amigos meus em outros lugares do mundo não têm nem previsão de quando voltarão a fazê-lo. Estão falando de meses, talvez, de lockdown, de isolamento absoluto. Nós aqui talvez negociemos um pouco e voltemos a nos encontrar um pouco mais cedo, mas seja como for, hoje nós não podemos fazer tantas visitas, mas não importa, o importante é que Deus nos visite, que o Santo Espírito venha e que o Espírito de Cristo nos visite em nossa fraqueza. Ele chegará em nossa fraqueza, Ele virá quando os inimigos e as adversidades e as oposições vierem também, e a fidelidade dele nos alcançará. E assim o Senhor vem nos visitar e nós podemos experimentar a presença gloriosa dele que está conosco. E pense bem nesta imagem: Deus fazendo a sua cama, preparando o seu travesseiro, estendendo o lençol. Eu sei que a cama hoje é diferente da cama no Oriente Médio, mas o princípio é o mesmo. Chega um momento que o corpo já não aguenta mais a mesma posição e assim precisa mudar de posição, mudar um pouquinho aquilo que está amenizando a dureza do chão. As camas eram diferentes lá, ainda são, mas seja como for, o ponto e o princípio é este: que Deus virá sustentar e amaciar o processo. E quão maravilhoso é saber que Ele me ama tanto e que Ele te ama tanto, ao ponto de vir ao nosso encontro para amaciar, para nos sustentar no processo que estamos vivendo. Meus queridos irmãos e amigos, neste dia, quando pensamos na morte e no sepultamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu volto os meus olhos para Mateus, no capítulo 27 e o verso 60, que diz: e depositou no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Jesus Cristo foi colocado num sepulcro, foi ali deixado sozinho o seu corpo. Não houve respeito, houve reverência, houve linho fino, houve perfume, unguento, mas no final das contas ele ficou sozinho. Não houve quem amaciasse para ele o processo de estar deitado na cama de sua enfermidade. Mas a grande maravilha é que ele preparou o caminho para que eu e você experimentássemos isto. E o que eu quero é que nós experimentemos o amor e a graça de Deus neste dia, quando relembramos a morte e o sepultamento de Cristo, que venceu a morte, que venceu todos os obstáculos, a fim de que eu e você experimentássemos o grande amor do Pai, que vem nos sustentar e amaciar a nossa experiência, por mais dolorida que seja. Que Deus te abençoe e que neste dia de silêncio, quando relembramos o sepultamento do nosso Senhor, que possamos lembrar disto. Ninguém amaciou para ele o local do sepultamento onde o seu corpo ficou, mas ele amacia para nós e nos sustenta. Que ele seja louvado com gratidão em nossos corações pelo cuidado dele para conosco, hoje e eternamente. Deus abençoe e até a próxima.